Bom dia, meninos. Bom dia, bom dia. Esperar a galera entrar aí um pouquinho. Bom dia a todo mundo que está chegando. Ontem a gente falou sobre a função quadrática, os pontos principais, e eu deixei para casa para vocês tentarem fazer duas coisinhas lá. Quem tentou fazer, manda um joinha aí. Olha a sinceridade, hein? Quem tentou fazer? Ah, muito bem, Maria, muito bem, Esther, Ana, a Lívia tentou fazer. Gostei, hein? Ana, Arthur, ótimo. É bom que hoje a gente vai, vocês que já fizeram, vocês vão ver. Qual a atividade? Oi, Lucas, bom dia. A Bom atividade dia. que eu tinha pedido, eu tinha passado no quadro ontem mesmo, eram só 2 exemplos. Não era atividade Era de completa, sala não. era de sala ou proposta? Não era nenhum nem outro, era exemplos que eu dei no quadro. Ah, Não tá. estava no livro, não. Tá? Mas a gente vai resolver hoje também. Essas mesmas, tá? Muito bem. Então, para quem já fez, já vai ver que vai ficar mais fácil ainda agora que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Só para recordar vocês. Então, na aula de ontem, eu mostrei para vocês aquele programinha chamado Implot, onde a gente discutiu como que os valores de A, B e C influenciam na hora de você fazer o gráfico de uma função quadrática. Nós vimos que o valor de A, ele pode ser positivo ou negativo. Se o A for positivo, lembra que eu até descrevi para vocês? Concavidade A para cima. concavidade é para cima. Se o A for negativo, vai ser para baixo. Depois nós vimos que o ponto C é onde o gráfico toca o eixo Y, certo? Depois nós vimos que o valor de B, ele vai influenciar se a parábola ela vai ser crescente após o ponto C ou decrescente. Depois nós fizemos o primeiro exemplo. E aí eu descrevi que para vocês fazerem um gráfico, vocês precisam achar alguns pontos. O primeiro ponto que a gente fez ontem foi o zero ou raízes da função. Vocês podem acompanhar, quem anotou está aí bonitinho no caderno. O zero ou raízes da função. Que é quando a gente pega a função e iguala a zero. Certo? Depois, o segundo ponto é você identificar qual é o ponto C. Não sei se vocês se lembram, o ponto C, só olhar o valor de C, é onde o gráfico toca o eixo Y. E a gente parou no terceiro passo ontem. Qual que era o terceiro passo? Calcular o que a gente chama de X do vértice e Y do vértice. Só faltou a gente terminar esse para a gente concluir o primeiro exemplo. Então vamos lá. Olha aqui, o primeiro exemplo ontem era esse daqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Nós já tínhamos visto que o A é positivo, já tinha tudo anotado bonitinho para vocês. E a gente fez o primeiro passo. No primeiro passo, quando a gente calculou, a gente achou o valor de x1 e x2. Vocês lembram quanto é que deu x1 e x2? Ontem, se eu não me engano, deu 3 e 2. A gente achou isso ontem, certo? E a gente identificou como zero raízes da função. Lembra que eu dei o exemplo? Que é onde ele toca no gráfico o eixo X. Depois a gente tinha feito também já segundo ponto, que era o valor de C, que era mais 6. O valor de C é onde o gráfico toca o eixo Y. E ficou faltando por último, que é o que a gente vai completar agora. Lembra que eu pedi para vocês anotarem isso tudo separadinho no caderno ou numa folha de ofício. Então faltou o terceiro ponto.
O terceiro ponto, pessoal, era calcular o par ordenado, já está descrito aí para vocês, x do vértice e y do vértice. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá no implot que o x do vértice e o y do vértice é aquele ponto de extremidade? Ele pode ser o maior possível ou ele pode ser o menor possível. É no eixo de simetria. Assim, ó, só para relembrar vocês. Você tem um gráfico com a parábola voltada para baixo. O maior valor desse gráfico, ó, é esse ponto aqui. Esse ponto ele vai ter um valor aqui em y e vai ter um valor aqui em x. Esses valores, nesse caso é o máximo, é o y do vértice e o x do vértice. Ou seja, e se for para baixo, professor? Se for para baixo, esse ponto aqui, ó, que é a extremidade do gráfico, ele também tem um valor em x e um valor em y, que é chamado x do vértice e y do vértice. Ou, em alguns casos, igual eu comentei com vocês ontem, ele pode ser chamado de pontos máximos, ponto máximo, ó, o maior valor da parábola, o maior valor do gráfico. Ou ponto mínimo, o menor valor do gráfico. Então, a gente vai aprender a calcular esse par ordenado, x do vértice e y do vértice. E graças a Deus, pessoal, para a gente calcular isso aí, assim como a gente tinha lá no capítulo anterior, que x1 mais x2 era agora menos b sobre a, e x1 vezes x2 era c sobre a, para a gente calcular o x do vértice, Menos b sobre 2a. anota aí o resuminho que vocês estão fazendo. Para a gente calcular o x do vértice, é só você fazer menos b sobre 2a. Assim que calcula o x do vértice. Então, por exemplo, para essa questão que a gente está fazendo, esse exemplo, como ficaria menos b sobre 2a? 5 meios. Menos 5, ó, só que aqui já é menos, então ficaria mais 5, que é menos b. Se o b, ó, já é menos 5, então vai ficar mais 5, sobre 2 vezes a, sobre 2. Por que, professor, ficou só 2? Porque você já tem que identificar que o valor de a aqui, ó, é igual a 1. Então, ficou 5 sobre 2. 5 sobre 2 é a mesma coisa que 2,5. Então, esse daqui, ó, é um x do vértice. X do vértice. Tio, e como que eu faço para calcular o y do vértice, então? Eu preciso achar quem é esse par ordenado. Menos delta sobre 4a. Confunde isso. Tem gente que confunde isso. Quando eu falo achar o par ordenado, pessoal, é igual a batalha naval, igual vocês localizavam um ponto. É um ponto que vai ter o valor em x e o valor em y. Então, ó, para eu encontrar o y do vértice, também tem uma fórmula. Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Tio, quem é delta? Delta é aquele valor que você achou quando a gente achou aqui as raízes da função. Se você pegar aí no seu caderno de ontem, subir um pouquinho, você vai ver que a gente encontrou delta valendo... Quem lembra quanto deu delta ontem? Delta deu 1. Então aqui, ó, se o delta deu 1, menos 1, tio, onde que está o valor de delta? Lá no primeiro passo que a gente fez ontem. A gente achou o valor de delta valendo 1. Lembra que eu falei? Se o delta vale 1, ele é positivo, tem duas raízes diferentes. Foi até a Júlia, eu acho que me falou ontem. Então, o delta vale 1. Dividido por 4a. 4a vai dar 4. Logo, o meu y do vértice é igual a menos 1. Pronto. Pessoal, esses são os 3 passos que a gente precisa fazer
encontrar essas coisas que a gente encontrou para a gente fazer um gráfico e entender o gráfico de uma função do segundo grau. E é isso que a gente vai fazer agora, o gráfico desse primeiro exemplo. Então, prestem atenção. Vou fazer aqui, ó, o eixo Y, o eixo X. Certo? Vou dividir, vou fazer um pouquinho maior aqui. 1, 2, 3. Mais ou menos. 1, 2 e o 3. Deixa eu dividir aqui para baixo também, mais ou menos o mesmo tamanho. 1, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e para cima agora. Só estou fazendo a escala aqui, tá, pessoal? Só para a gente fazer o gráfico. Deixa para cima, vou ter que aumentar um pouquinho. Espera aí. Para cima eu vou dividir um pouquinho menor, mas lógico, vocês forem fazer. Três, 2, 1. Pronto. Olha só. O que a gente precisa entender? A gente vai marcar os pontos que a gente encontrou nesse gráfico. Então, olha só. O primeiro ponto que a gente vai marcar é lá da primeira parte do exercício. O primeiro que eu coloquei como número 1, que são os zeros da função. Então, quais são os zeros da função, professor? Deu 3 e 2. Então, eu vou aqui e vou marcar, ó. 3. Senão vai ficar desproporcional. Vou ter que diminuir aqui. Espera aí, a gente vai diminuir. Mais um aqui. 2, 3. Esses dois pontos aqui, ó. 2 e 3. Que foram as raízes da função, a gente tem que marcar eles. Deixa eu marcar de cor diferente, vou marcar de pretinho. Ó, e aqui. Marquei. O outro ponto que eu vou marcar, que foi o segundo que a gente conversou ontem, pessoal, que era o ponto C. Quanto que valia o ponto C mesmo? 6. Então, eu vou aqui, ó. Vou marcar o ponto 6. Marquei o segundo ponto. E por último, eu vou marcar o par ordenado, x do vértice, y do vértice. Agora observe uma coisa. O x do vértice, ele deu 5 sobre 2. O que é 5 sobre 2? É 2,5. Concorda? É 2,5. Aí, vocês podem sempre lembrar o seguinte. O x do vértice, ele também pode ser calculado como a média das raízes. Como assim, tio? Olha só, hein? Vocês concordam que o x do vértice é 2,5? Soma as raízes para o tio, ó. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 5. Dividido por 2, 2,5. Então, percebe que o x do vértice pode ser calculado como a média das raízes. Se você encontrou as raízes, tio, deu 5 e 5. Se você fizer a média delas também é o x do vértice. Então, ou você usa a fórmula, ou você calcula a média dessas raízes para encontrar o x do vértice. A gente viu que deu 5 sobre 2. 5 sobre 2, mesma coisa que 2,5. Só que aí tem que tomar cuidado, porque eu não quero marcar o 2,5, 5 sobre 2, ou menos 1 sobre 4. Eu quero marcar o ponto desses dois, o par ordenado. Tio, como que eu faço então? Ó, 2,5 é na metade da raiz, ó. É aqui.
fazer uma linhazinha só para vocês entenderem. Menos um quarto, para quem não sabe, menos um quarto é mais ou menos, né, por volta de 0,25. Concorda? Menos um quarto. Se eu pegar R$1 e dividir para 4 pessoas, vai dar 25 centavos para cada uma. Então, menos um quarto vai dar mais ou menos aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui, pessoal. Ó, se aqui é menos 1, aqui seria menos meio. Bem aqui, ó. Esse seria o menos 1 quarto. Esse daqui seria o 2,5. Ou seja, 5 sobre 2. O ponto que eu vou marcar, pessoal, ó, é onde essas duas linhas pontilhadas vão se encontrar. Então, percebe que eu marco o par ordenado, ó. Par ordenado. A dica do tio é vocês sempre fazerem isso. Achou o x do vértice e o y do vértice? Marca no eixo x o x do vértice e faz a linhazinha pontilhada, ou para cima ou para baixo. Acha o valor do y do vértice e faz a linhazinha pontilhada. Onde eles se encontrarem, é o ponto, é o par ordenado x do vértice e y do vértice. Fez esses pontos, galera? Sua questão está respondida. Você consegue fazer o gráfico. Tio, esse gráfico é a parábola voltada para cima ou para baixo? A parábola é voltada para cima, ela é feliz. Por que ela é voltada para cima? Porque o valor de A, olha aqui o valor de A, ó. O valor de A, ele é positivo. Então vai ficar uma parábola. Agora o tio vai usar todas as habilidades dele de desenho, que não são muito boas. Vou tentar. A parábola vai ficar isso aqui, ó. E já entortou, já. O tio vai tentar fazer aqui mais. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Esse é o gráfico daquela função. Ó, uma parábola voltada para cima, porque o valor de A é positivo. Uma parábola que toca no menos 6, porque esse aqui é o ponto C. O ponto C é onde a parábola toca o eixo Y. Uma parábola que é decrescente, ó, ela diminui depois do ponto C. Esse é o ponto C. Passou dele, ela continua diminuindo. Por que ela continua diminuindo? Porque o valor de B é negativo. A gente viu isso ontem. Se fosse positivo, ela ia aumentar. Como é negativo, ela está diminuindo. Os dois pontos aqui são o zero ou raízes da função. Se eu tenho dois pontos diferentes, 2 e 3, quer dizer que o meu valor de delta é positivo. Olha o tanto de coisa, hein? E esse ponto aqui é o x do vértice e o y do vértice. Lembra de fazer a quantidade. E nesse caso, como a parábola é voltada para cima, esse daqui é um ponto de mínimo. É o valor mínimo da parábola. O menor valor possível. Perguntas, pessoal? Tentei fazer bem detalhado para vocês. Passo a passo de ontem, mais isso daí para a gente fechar. Tranquilo? Posso fazer outro exemplo? Vou fazer mais. O exemplo que eu passei para vocês ontem como exemplo 2 foi o x ao quadrado menos 4x mais 4. Alguém confirma para mim? Foi esse mesmo, Thiago. Esse mesmo. Qual? É isso mesmo? X ao quadrado menos 4x mais 4. Foi esse exemplo que eu pedi para vocês fazerem? Foi. Foi, né? Vocês estão anotando, pessoal? Quer que eu espere um pouquinho ou eu posso apagar?
Vou apagar o lado de cá. Ainda voltando o gráfico. Vamos lá, um exemplo 2 agora. A partir do zero esse exemplo, hein? Quem perdeu a aula de ontem pode acompanhar agora. Pessoal, o exemplo 2, ele tinha assim, ó. Cadê ele? Achei. X ao quadrado menos 4x mais 4. Primeira interpretação que eu pedia de vocês era localizar os coeficientes. Né? Ó, o A vale quanto? O A vale 1. Se o A vale 1, quer dizer que ele é positivo. Se ele é positivo, sua parábola vai ter que ser assim, ó. Feliz. Certo? O B vale quanto? Menos 4. Se o B ele vale menos 4, o que vai ter que acontecer? Depois que toca o eixo Y, ó, pessoal, bem detalhado. A parábola ela vai decrescer. Depois que ela toca o eixo Y, ela vai diminuir. E por último, que eu sempre ensinei a vocês, ó, o C vale 4. O que é o C valendo 4? Onde vai tocar o eixo Y. Olha que maravilha. Então, só isso daí já interpretou várias coisas. Beleza. Então, a gente vai agora aqui fazer o primeiro passo de ontem, que é calcular o zero ou as raízes. Então, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Para eu calcular o zero raiz de uma equação que é completa, pessoal, vou fazer, ó, delta b ao quadrado, 16. Pessoal, o que é 16? Ó, o b. O b não vale menos 4? Menos 4 vezes menos 4, 16. b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, for menos 4 vezes 1 vezes 4. Opa! Isso daqui dá menos 16. Lembra de fazer sempre isso daqui primeiro. Então, for 16 menos 16. O delta deu 0. Importante. O que acontece quando o delta dá 0? As duas raízes são iguais. Isso. Se o delta é 0, eu tenho duas raízes reais e iguais. A gente viu isso no capítulo anterior. Toda vez que você tiver o valor de delta, o valor de delta de 0, dá 0, você vai ter duas raízes reais iguais. Beleza? Fizemos delta, agora vamos achar quais são essas raízes. Então, ó, vou continuar aqui, ó. Vamos achar as raízes. Para eu achar a raiz, menos b, então vai ficar 4. Coloquei ontem a fórmula para vocês, tá? Para quem não lembra, é a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, tá aqui, ó. Menos b mais ou menos. Quanto que é a raiz de 0? Raiz de 0, 0. Sobre 2 vezes a, sobre 2 vezes 1, porque o a vale 1, ó. 2 vezes 1. Então, eu vou ter o x1 e o x2 vão dar a mesma coisa, pessoal. Tanto o x1 como o x2 vai ter o valor de 2. Encontrei o zero ou raízes da função, que é o primeiro passo.
a gente tem, vou colocar do lado de lá. Depois a gente tem o segundo passo. O segundo passo é bem bobão, bem facinho. É o ponto C, que a gente já até encontrou já. Qual é o valor do ponto C? Mais 4. Ou seja, ponto C, onde vai tocar o eixo Y. A gente vai para o terceiro passo, que é o que a gente viu hoje. X do vértice menos B sobre 2A. Vamos calcular? Menos B, cadê? 4. Sobre 2A. Sobre 2. Então, X do vértice é 2. Tranquilo? E o Y do vértice? Ah, tio, que não quero fazer usando a fórmula, o x do vértice. Faz a média das raízes. Ó, qual que é a média das raízes? 2 mais 2, 4. Dividido por 2, 2. Média, pessoal, das raízes é você somar as duas e dividir por 2. Você pode achar o x do vértice assim também. Então, tá aqui, menos delta sobre 4A. Graças a Deus está bem fácil, porque o delta é 0 sobre 4. Então, o y do vértice é 0. Olha o par ordenado, então, ó. 2 para x e 0 para y. Pronto, tenho tudo, agora eu vou montar meu gráfico. Vou botar ele aqui, hein? Mais um para vocês verem como é que fica. Olha o que acontece. Vamos marcar os pontos? Deixa eu ver, vou dividir aqui. Tentar dividir mais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto, dividi. Mais ou menos igual. Vou colocar os números também para ajudar vocês a identificar. 2 menos 2. Vamos interpretar com o tio? Vamos lá, hein? Vamos marcar os pontos. Zero da função. O zero da função eles são iguais. 2 e 2. Ó. Marquei só um lugar. Lembrando que zero da função é onde o gráfico toca o eixo X. Ponto C. Vale 4. Está marcado. X do vértice e Y do vértice. X do vértice, a gente ensinou, vale 2. Então, o X do vértice está aqui. Ó. Lembra que a gente mandou vocês fazerem a pontilhada, para vocês não confundirem? Ó, 2 é aqui, o valor de X. Ó, fiz a pontilhadinha, para vocês não errarem. Y do vértice é 0. Onde o Y é 0? Ó, 0 é esse ponto. Vou fazer a pontilhadinha. Olha onde eles se encontraram. Exatamente em cima do zero da função, ó. Ah, professor, então quer dizer que o x do vértice está no mesmo lugar do zero da função? É, no mesmo lugar, ó. Foi onde as minhas linhas pontilhadas se encontraram, ó. Em cima. Pronto, marquei os pontos. Agora eu vou fazer o meu gráfico. Vou tentar fazer bonitinho. É, mais ou menos. Tentar fazer melhor. Isso. Pronto. Então, essa é a minha parábola que descreve aquela função. Ah, tio, por que você fez ela voltada para cima? Porque o valor de A é positivo. Tio, por que ela até cresce depois do 4? Por que depois do ponto C ela está diminuindo? Porque o B é negativo. Tio, por que ela só toca uma vez o eixo X? Por que ela só toca uma vez aqui? Porque o valor de delta é igual a 0. E se o delta fosse maior que 0? Ia tocar duas, igual no exemplo anterior. Tio, o x do vértice é igual ao zero da função, nesse caso? É, pode ser? Pode, não tem problema. Ó, também deu 2 e 0.
O tio sempre faz a pontilhada, porque muitos alunos, às vezes, confundem de marcar esses dois pontos diferentes. Não é marcar o 2 e marcar o 0, é marcar onde eles se encontram. Pronto, está aí o gráfico da função. Pessoal, o tio está fazendo mais detalhado, pedindo para vocês anotarem esse capítulo separado, porque, igual eu falei para vocês, a forma como está aí está difícil para vocês entenderem no livro, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso daí? Ninguém pergunta nada, vocês estão entendendo o que o tio está falando? Estão conseguindo captar? Sim. Bom, pelo menos eu, né? Caio, tá conseguindo, filho? Pô, Pedro, ok. Ana Clara, ok. Vamos fazer mais exemplo? Mais um. Tem alguém anotando? calma aí, professor. Deixa eu só terminar aqui de anotar rapidinho. Quer que eu espere? A gente vai fazer o terceiro exemplo que eu passei ontem para vocês. Qual foi o terceiro exemplo que eu passei para vocês? Foi o x ao quadrado menos 9? Alguém X confirma ao para mim? quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. X ao quadrado Menos 2x 2x mais mais 2 igual a 2? 0. Ótimo. Isso. Então vamos lá, hein? Vou fazer esse exemplo. Vou até só apagar os pontos chaves aqui, ó. Os valores. Isso. Apagar. Ele vai mudar. Esse vai mudar. Isso aqui também vai mudar. Ó, estou apagando os pontos chaves para a gente ganhar um pouco de tempo. Vamos lá. Ah, tem que apagar a equação, né? X ao quadrado menos 2x mais 2. Ótimo. Vamos lá? Mais rápido agora, hein? A gente já está fera, já vamos para o terceiro exemplo. X ao quadrado menos 2x mais 2. Uma função de segundo grau, onde o valor de A vale 1. Se o A vale 1, ele é positivo, a parábola é feliz. Bom, o B é negativo, menos 2. Depois que toca o eixo Y, a parábola cresce, ela vai diminuir. Ótimo. Ponto C vale mais 2, onde o gráfico vai tocar o eixo Y. Maravilha, já interpretamos um monte de coisa. Certo? Pessoal, primeiro passo agora, calcular os zeros da função. Vamos lá. Zeros da função. Delta B ao quadrado. 4 menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 4 menos 8. Olha o valor do delta, galera. Menos 4. O que acontece que a gente estudou no capítulo passado quando o delta é negativo? Ele não tem raiz. Muito bem, senhor Carlos. Se o Não tem delta é raiz real. Você vai colocar assim, ó. Não tem raiz real. Não tem raiz. O que quer dizer não ter raiz real? No Se ele conjunto de não reais tem não tem raiz solução. real, quer Tá no dizer que não conjunto vai dos ter irreais. nenhum ponto. Está não no ter raiz conjunto dos real. imaginários. Não há pontos que toca o eixo X. Lembra que zero, a gente encontra o zero da função exatamente para achar os pontos que tocam o eixo X. Se não tem raiz real, não tem zero da função, o seu gráfico não vai ter nenhum ponto tocando o eixo X. Certo? Qual que é o ponto C?
Ponto C, a gente já achou lá, ó. Vou colocar de azulzinho para continuar. Mais 2. X do vértice menos B, então vai ficar 2, porque o B já vale menos 2, sobre 2A. Então, o X do vértice deu 1. Y do vértice menos delta, 4. Tio, por que é 4? Porque o delta deu menos 4. Então, menos, um menos fica mais. Dividido por 4 vezes o valor de A. 1. Então, meu par ordenado é esse daqui, ó. Vamos montar o gráfico? Deixa eu apagar aqui agora. Olha só, hein? Vamos marcar os pontos. Vou marcar o zero da função. Essa função tem zero? Não tem, então eu não vou marcar. Não tem? Como que eu vou marcar? Vou marcar o C valendo 2. Ó. Ponto C, onde toca o eixo Y. Valendo 2. Lembra do pontilhadinho do X do vértice e Y do vértice. Ó, X do vértice é 1. Vou fazer pontilhadinho no 1, hein? Ó. X do vértice, 1. Y do vértice também é 1. Ó o pontilhadinho, ó. Fiz esse daqui, ó. É o X do vértice. Esse é o Y do vértice. Eu não vou marcar em cima deles. Lembra que eu marco no encontro deles? Olha onde eles se encontram. Esse ponto aqui, ó, é o vértice. Pronto, eu só vou fazer com esses dois. E aí eu vou tentar desenhar aqui. Ó. Vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. Então, você viu um gráfico desse, você vai falar assim, tio, o gráfico não toca o eixo X. Por que ele não toca o eixo X? Porque o valor de delta é negativo, ele não tem zero raiz da função. Ele tem o valor de C que vale 2, e ele tem o X do vértice e o Y do vértice, que é esse ponto aqui de encontro. E nesse caso, o vértice, ele representa um valor mínimo. Ó, é o mínimo valor. Pronto, fizemos mais um gráfico. Pessoal, tá ficando mais claro? Fala, Caião. Tá preocupado, meu filho? Não. Tá de boa? Entender. Tá. Pessoal que tá acompanhando, tá ficando mais claro? Manda joinha para eu saber. Interage comigo. Liga essas câmeras. Quero ver vocês. Estou com saudades. Pelo amor de Deus. Ótimo. Obrigado, Lorenzo. Quem está me respondendo, valeu. Vamos fazer mais. Eu quero fazer, pessoal. Por que eu estou fazendo esse monte de exemplo? Eu estou fazendo um exemplo para cada tipo de situação que vai aparecer para vocês. Está encerrando a aula agora? Deixa eu falar com vocês. Nós fizemos hoje a gente fez, né, ontem e hoje, 3 exemplos onde as parábolas foram voltadas para cima. Se vocês recapitularem, deixa eu sair aqui porque talvez tenha alguém copiando. Se vocês recapitularem, o primeiro exemplo, o delta era positivo, certo? No segundo exemplo, o delta era 0. E no terceiro exemplo, o delta era negativo. É exatamente para vocês verem como que fica o gráfico em cada uma dessas situações. Tá? Vocês verem que quando o delta é positivo, ele vai tocar 2 vezes o eixo X. Quando ele é negativo, ele não toca. Quando ele é 0, ele só toca uma vez. Certo? E todos eles com a parábola para cima. Eu vou passar 3 exemplos para vocês tentarem fazer. Eu vou resolver eles na live de semana que vem. A gente encerra o assunto desse capítulo na próxima live de semana que vem. E aí eu vou passar para vocês 3 exemplos onde vocês vão ver que o valor de A nos 3 exemplos vão ser negativos. Então vocês vão ver que as parábolas elas vão ficar ao contrário. Qual é o processo, tio? Esse mesmo processo que a gente fez aí. Igualzinho. Quero que vocês tentem fazer sozinhos. Tá?
Vou colocar aqui em cima, ó, os 3 exemplos para vocês. Vai ser o exemplo 4, 5 e o 6. Ó, vocês tentarem fazer todo esse processo que a gente fez hoje, hein? O exemplo 4, pessoal. Menos 4x ao quadrado mais 4. O exemplo 5. Deixa eu botar aqui. Menos x ao quadrado menos 1. E o exemplo 6. Menos x ao quadrado mais 9. Percebe que eu coloquei todas essas equações aí, galera, eu coloquei sem ter o valor de B. Eu quero mostrar o que acontece também para vocês quando não tem o valor de B. A gente até identificou ontem no programa do Implot. Quando não tinha B, não sei se vocês se lembram, quando não tem valor de B, ela ficava simétrica em relação ao eixo Y. Lembra que eu falei para vocês? Fica igual um espelho em relação ao eixo Y. Todas essas vão ficar igual um espelho em relação ao eixo Y, porque elas não têm valor de B. Tá? Vocês tentem fazer, tá bom? E aí, a gente vai fazer junto semana que vem também. Tio, eu quero resolver a equação aqui sem ser por delta. Pode, pode. A gente estudou lá atrás como que a gente resolve equações do segundo grau incompletas por falta de B, por falta de C. E aí vocês vão dar uma olhadinha. E outra coisa para a gente fechar, além disso daí, para a gente fechar, é o seguinte. Eu preciso, vou dar prazo, tá? Eu preciso que quem não fez, eu vou até jogar no grupo mais tarde. Quem não fez ainda as tarefas online dos capítulos, eu já tinha pedido até o capítulo 7. Eu vi que grande maioria fez. Mas quem não fez ainda as tarefas online do capítulo 8 e 9, tarefa online dos capítulos 8 e 9, eu preciso que vocês façam até domingo, às 23 horas e 59 minutos do domingo, tá? Até domingo eu preciso dessas tarefas do capítulo 8 e 9, tarefa online na plataforma do SAS, prontas, que é a atividade avaliativa de vocês, tá? Eu sei que algumas pessoas já fizeram, já colocaram, beleza. Agora, quem não fez, quem não colocou ainda em dia, vocês têm até o dia 20, até domingo. Domingo é que dia? Hoje é 1º, 2, 3, 4, até o dia 5, às 23 horas e 59 minutos, para colocar as tarefas online de vocês em dia, até o capítulo 9. Quem já fez, beleza. Quem não fez ainda, correr atrás para fazer. Alguma pergunta, galera? Tudo bem, Não. Esther? Fala, Caio. Tudo De boa? Alguma pergunta? Vitinho, Ana, Gustavo, Ana Clara, Ana Gabriele, Pedro. Tudo tranquilo? Beleza. Então, na nossa live de semana que vem, a gente faz os outros 3 exemplos, fazendo a parábola voltada para baixo. Na live de quarta, a gente resolve exercício com vocês, para a gente finalizar esse capítulo e o capítulo 11 depois. Combinado? E, fora isso, os exercícios de tarefa online até o capítulo 9 precisam estar prontos até domingo. Pessoal, beijão. O tio vai para outra live agora. Fiquem com Deus e bons estudos. Abraço, galera.